Boa noite, me chamo José Rodrigo, tenho hoje 41 anos e moro em Fortaleza, capital do Ceará. Mas a história que contarei aqui aconteceu em uma estrada já próximo de Canindé, já no interior aqui do estado. Eu trabalhava com fretes em um pequeno caminhão que tinha como meu irmão Jorge, e a gente pegava todo tipo de serviço, não importava a hora nem onde fosse. Nós queríamos era ganhar dinheiro. Certa vez o dono de um depósito nos chamou já à tardinha para fazer uma entrega lá em Canindé. Dá mais ou menos 1h30 de viagem, indo tranquilo e sem pressa. O serviço era para deixar 2 caixas d'água e nem pensamos 2 vezes. Já pedimos para o pessoal pôr elas no caminhão, fechamos e pegamos a estrada. Já era noite. Depois de sair da zona mais urbana, não havia trânsito. Era estrada livre e a gente ia rindo e escutando músicas pela estrada mal iluminada, com casinhas simples aqui e acolá em certas partes bem desertas. Como alguém pode morar em um lugar como esse? Perguntava meu irmão ao ver onde ficavam as casas bem isoladas. E só dava para ver que tinha gente morando ali por conta de uma luz fraca que saia das frestas das portas e janelas. Deveria ser luz de vela ou lamparina. Porque nem postes a gente via na estrada e se não fosse a luz dos faróis, o escuro teria nos engolido. Já tínhamos andado quase 1 hora, quando lá no meio da escuridão, vimos uma luz de carro parado piscando, e bem ao lado uma moça balançava os braços junto com um rapaz. Paramos meio desconfiados e a moça falou: "Precisamos de ajuda, não temos experiência com carros, e nem eu e nem meu namorado sabemos por que ele parou e não ligou mais." Meu irmão Jorge, que sabia das coisas de mecânica, já foi fazendo algumas perguntas, e eu estacionei o caminhão bem atrás do carro parado, deixando os faróis altos bem onde ele estava. Meu irmão desceu, abriu o carro e começou a olhar onde era o problema, e eu perguntei de onde eles eram, e o casal disse que era de Canindé, mas estavam vindo de Campos Belos, quando o carro simplesmente parou. Meu irmão olhou por uns minutos e disse ter achado o que era, então foi até o caminhão, pegou algumas chaves e disse que em 10 minutos tudo estaria consertado. O casal agradeceu e foram olhar meu irmão fazer o serviço, e eu fiquei olhando a estrada ao redor. Só o breu no meio do nada, e se nós não tivéssemos parado por o casal, eles iriam ficar ali sozinhos, até alguém parar para ajudar. Foi quando do nada ouvimos um barulho como um grande roncado vindo do outro lado da estrada. "Esse porco deve ser dos grandes", disse meu irmão na hora, e eu peguei uma lanterna para olhar. Era um barulho como de um grande porco mesmo, mas eu não via animal nenhum. Do outro lado havia um cercado, e mais para dentro, bem escondida, havia uma casinha bem simples com portas trancadas. E eu perguntei ao casal se eles sabiam quem vivia ali ou se já tinham visto a casinha, mas eles falaram que não, e que na estrada havia algumas dessas casas abandonadas, onde não vive ninguém há muitos anos. Eu continuei passando a luz da lanterna na casa, e ao lado dela, quando escutei que algo randou no mato, e o casal veio até onde eu estava. O rapaz ouviu com sua namorada e falou: "Deve ser algum animal que era criado aí e agora vive solto, porque com certeza ninguém vive nessa casa há muito tempo. O mato ao redor está muito alto e o cercado acabado em várias partes." E foi nessa hora que a moça ao meu lado gritou, e com um susto eu quase caí. Ela começou a dizer que tinha alguém atrás da casa, e quando eu passei a luz da lanterna, ela viu 2 olhos brilhando que se esconderam na mesma hora. Eu os mandei voltarem até o carro, e meu irmão gritou pedindo para o rapaz ligar e ver se o carro pegava. Assim que ele girou as chaves, logo ligou. O problema estava resolvido e saímos dali o mais rápido possível. O casal então começou a nos seguir, e depois que fizemos a entrega, o rapaz nos chamou para irmos até sua casa, já que meu irmão e eu não aceitamos pagamento pelo conserto do carro. Fomos com ele, e quando chegamos, ele contou à sua família o que havia acontecido e como nós o ajudamos, e um senhor já foi falando para sentarmos que nós iremos jantar com eles e que ele não aceitava não como resposta. Quando a moça disse o que tinha visto no escuro, o senhor logo falou uma coisa que eu fiquei bem surpreso. Ela disse que tinha visto uma coisa atrás da casa e que seus olhos brilhavam. E o senhor, assim que ela acabou de falar, logo disse: "É lobisomem." Eu não tenho nem dúvidas. Olha a lua lá fora, olhamos pela janela e uma lua gigante ia subindo. E eu falei que antes também havia ouvido um roncado como de um porco muito grande. Mas o senhor disse que não era porco, era lobisomem. E continuou a falar:
Naquelas bandas ali antigamente, lá pra dentro, tinha um açude do finado Caxias, e ele não deixava ninguém pescar por lá. Só meu pai, que era seu amigo de muitos anos. Em um domingo, eu fui lá fazer uma visita a ele, e quando chegamos, ele contou que havia 2 noites que um bicho estranho vinha até perto de sua porta, atrás de entrar, mas os cachorros que ele criava não deixavam e partiam para cima do animal. Meu pai, preocupado com o senhor, resolveu ficar e eu fiquei para ver o que era também. Era uma noite de lua, igual a essa de hoje, quando os cachorros começaram a latir e ouvimos um roncado do bicho correndo vindo até a casa. Os cães latiam de longe para algo no escuro e a gente olhando para ver o que era de dentro da casa. Então vimos um bicho sair curvado para frente de dentro do mato e começar a tentar ferir os cães. Não era cachorro, nem porco, nem qualquer animal que nós já tivéssemos visto. Parecia uma mistura de tudo. O bicho dava uns uivos tão altos que fazia os cães rodarem como se fossem recuar para casa, mas quando o bicho se calava, os cães voltavam a atacá-lo. Teve uma hora que a coisa correu espantando os cães para o outro lado e já vinha seco para onde ficava a porta da frente. Meu pai abriu a porta e apontou a carabina junto com seu Caxias e atirou, e o bicho saiu cambaleando para o escuro de volta. E quando vimos os cães voltarem para a frente da casa, sabíamos que a coisa tinha tomado o rumo dela. Eu vi que era um lobisomem. Ninguém me disse, faz tempo que quem vira esse bicho vai naquelas terras se transformar. Eu era um rapaz quando vi com meu pai, e hoje em dia a coisa ainda vai para o mesmo lugar, se virar no capeta. A casa que vocês viram era só uma coberta para entrar no terreno do finado Caxias. Dessa casa até lá para dentro tinha uns 20 minutos de estrada de terra para chegar na casa mesmo. Depois que seu Caxias faleceu, a família foi-se embora, deixando o mato tomar conta de tudo. O povo diz que até os bichos que ele criava, os filhos soltaram no mato para virarem selvagens. E escutamos a história do senhor, e depois ele disse que não era bom pegarmos a estrada de volta pelo adiantado da hora e ofereceu dormida a mim e a meu irmão. É comum as famílias do interior serem bons mesmo com quem eles não conhecem. Ficamos na casa deles aquela noite e pela manhã fomos embora agradecidos. Na volta eu passei bem devagar vendo a casa velha da noite passada e vi que o velho tinha razão. Ao lado da casa havia uma velha porteira caindo aos pedaços e mais na frente uma estrada que ia até mais lá para dentro, do jeito que o senhor havia falado. Eu nunca fui acreditar nessas histórias, mas o velho tinha razão em tudo que ele falou naquela noite. E o que nos olhou na estrada quando eu passei a luz da lanterna era sim um lobisomem. Uma vez eu estava na sala da casa à noite e todos já tinham ido dormir, quando do nada comecei a ter a sensação que estava sendo observado e comecei a me sentir meio mal e quis sair dali. Eu estava em uma rede e a desarmei e foi quando do nada vi que havia alguém atrás de mim. Parecia ser uma mulher. Não liguei porque achava que estava com medo e começando a ver coisas. Foi então que desliguei todas as luzes da sala e faltava desligar a da cozinha, quando de lá vejo a sombra de uma mulher. E achei ser minha mãe querendo me pregar uma peça. Até cheguei a chamá-la, mas não tive resposta. Quando cheguei na cozinha, para minha surpresa, não havia ninguém lá. Corri para o quarto e no outro dia contei para todos o que havia ocorrido, mas ninguém acreditou. Essa foi a primeira vez que vi algo assim. A janela do meu quarto é virada para a garagem de frente para a rua e eu nunca tive medo de barulhos ou algo assim. Sempre que meus cachorros latiam, eu abria a janela para ver o que poderia ser. Certa noite, meus cães começaram a latir de um jeito diferente, meio que com medo e bravos ao mesmo tempo. Era de madrugada, entre 2 e 2:30. Foi para levantar e abrir a janela, mas o Espírito Santo falou bem dentro de mim. Não levanta, não olhe, e repetiu isso por 2 vezes. Como não sou boba, fiquei deitadinha e ouvindo os outros cachorros da rua latindo e choramingando. Enquanto algo passava, pela manhã, quando contei minha família, acreditou. Mas muitos amigos não. Minha mãe sempre contava que os avós dela moravam numa chácara, acho que no interior de Minas. Isso provavelmente lá pelos anos 30 ou 40. Durante a madrugada acordaram com um barulho de algo rondando a casa. Eles estavam deitados. Meu bisavô, provavelmente metido a valente, porque quis abrir a janela para ver o que era. Minha bisavó implorou para que ele não abrisse. Foi em vão. Assim que ele abriu a janela do quarto, naquele breu ele levou um tapa na cara que voou longe.
Foi parar do outro lado do quarto. Correram e fecharam a janela e jamais souberam o que foi aquilo na escuridão. Anos atrás estava visitando minha noiva que mora no interior de São Paulo. Durante a noite, perto de meia-noite, já havíamos ido nos deitar e estávamos conversando, nos preparando para dormir. Foi quando naquele silêncio reparamos na rua de trás, bem ao longe. Os cachorros estavam nervosos, desesperados, latindo muito, e os latidos dos demais cachorros das casas vinham se aproximando mais, como se algo andasse na rua, e em cada casa que tinha cachorro, esses passassem a latir para algo que via na rua. Até que, enfim, os latidos dos cachorros da casa dos fundos, porém ainda na rua de trás, começaram. Não bastando, se intensificaram. A essa altura, eu e minha noiva estávamos mudos. Foi quando algo provavelmente pesado pulou no quintal dela. O barulho foi alto, tipo aquele bum. Senti meu sangue gelar. Então a coisa, ou seja lá o que fosse, passou a andar no quintal. Porém os barulhos dos passos que aquilo dava eram esquisitos. Era como se conforme andasse arrastasse os pés, fazendo um leve barulho na passada. Houve então um breve silêncio. Foi quando, seja lá o que fosse, aquilo farejou a janela do quarto. Infelizmente não me contive, como sou da área de segurança, tenho porte de arma. Minha noiva então acordou meu sogro e resolvemos sair para averiguar, e nada havia. Ficamos com um pé atrás. No dia seguinte, minha noiva foi na casa de uma amiga de infância dela. Essa, por sua vez, contou que havia relatos de um lobisomem que estava rondando a cidade na madrugada. E detalhe, era o período de Quaresma. Até hoje temos certeza que era um lobisomem ou, no mínimo, um chupa-cabras. Quando eu era criança, morei em um distrito rural na cidade de Cachoeira Grande, pois minha mãe era professora de alfabetização nesse dito povoado. Como as aulas eram voltadas para a alfabetização de jovens e adultos, elas aconteciam à noite. Isso foi em meados de 1999. O povoado não dispunha de energia elétrica, e quem fazia a iluminação da escola eram lampiões a gás. Quando minha mãe ia para lá, ficávamos eu e minha irmã em casa, sempre em companhia de alguém mais velho. Pois apesar da tranquilidade do local, minha mãe não confiava em nos deixar sozinhos. Nossa casa ficava a menos de 50 metros de um igarapé e não tinha banheiro dentro. O banheiro ficava fora da casa. E foi na beira desse igarapé que eu, em uma das noites, vi uma mulher toda de branco, cabelos longos e igualmente brancos também, que fazia menção de estar me chamando. Imediatamente corri para dentro e chamei a moça que tinha ficado conosco. Ela também viu e se assombrou. Apesar do susto, não passou disso. Quando minha mãe chegou, contamos e ela não acreditou. Uma vez eu estava na rua de madrugada voltando para casa e vi quando passam correndo na outra rua, que cortava um animal muito alto, grande e seco. Ele passou bem rápido e não olhou para mim. O interessante é que ele estava correndo em uma região de mata e de onde ele vinha dava para o cemitério. A priori não acreditaram em mim. Mas foi isso que eu vi. Minha mãe contava que há vários anos atrás uma tia minha passou a dormir sozinha em casa, devido a meu tio começar a trabalhar à noite em uma firma. Então uma outra tia passou a ir dormir nessa casa com ela para lhe fazer companhia. Enfim, ocorre que minha tia havia acabado de mudar para uma casa que ela não conhecia seu passado ou algo assim. Durante a madrugada, a tia que havia ido servir de companhia acordou sendo estrangulada com uma mão em seu pescoço. Ela conseguiu ver somente a mão e era da cor preta. Quando ela conseguiu berrar, acendeu a luz do quarto. Não havia nada e ela dividia a cama com minha outra tia. Ambas ficaram aterrorizadas. Não passou muito tempo, meus tios se mudaram dessa residência, e isso foi nos anos 70. Boa noite.